Fala galera, então na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História do Brasil e vamos abordar o período do ciclo de ouro, o período da mineração no Brasil, que ocorreu basicamente no século XVIII, principalmente entre 1700 a 1780. Como eu tinha falado nas aulas anteriores, Portugal, ou seja, a coroa portuguesa, juntamente com o Brasil, sempre foram muito dependentes apenas de uma forma de ganhar dinheiro. No caso, até então era cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que era um importante mercado, até o único, pode-se assim dizer, de grande interesse, de grande porte, que havia no mercado brasileiro. Essa cana-de-açúcar que era plantada na região do Nordeste e que com aquela guerra com os holandeses foram expulsos e eles passaram a produzir a própria cana-de-açúcar deles. A partir desse momento, percebe-se uma grande queda no mercado de cana-de-açúcar dos portugueses, porque os holandeses que haviam fugido e levado a cana-de-açúcar com eles, passaram a plantar e refinar, coisa que os portugueses não faziam. Com isso, a coroa portuguesa teve que buscar outros métodos de manter a balança comercial favorável, de produzir riquezas. E é com isso que ela passa a fazer investimentos maciços, principalmente em entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras que eram aquelas expedições onde mercenários eram pagos para esbravejar o território e buscar índios e principalmente metais preciosos, que até então não haviam sido descobertos. E com a descoberta de ouro pelos espanhóis na região de Potosí, bem próximo da fronteira com o Brasil, Portugal passou a perceber que o Brasil tem chance de ter ouro e metais preciosos. E foi aí que aumentaram os investimentos, principalmente na região das Minas Gerais. E foram lá que os paulistas descobriram ouro, na região das Minas. Eles que travaram a guerra com os Emboabas, a chamada Guerra dos Emboabas, para justamente saber quem havia realmente encontrado o ouro. Havia essa disputa quanto à questão do descobrimento das minas de ouro. Os paulistas diziam que era o deles, os emboabas diziam que eram deles. Travaram a guerra, os emboabas massacraram os paulistas e após esse conflito que a coroa portuguesa passou a criar a Intendência das Minas, que era um conjunto de regras, um conjunto de leis para controlar a região das Minas Gerais. Foi aí que começou o cobramento de impostos, né? A tributação. Foi aí que começou o imposto do quinto, que era chamado do quinto dos infernos. Esse imposto, que era o mais famoso, até mesmo conhecido por vocês, que era cobrado um quinto, ou seja, 20% do valor de todo o ouro encontrado. Consequentemente, a população, com essa série de tributações impostas pela coroa portuguesa, essa mesma população passou a reagir escondendo ouro dentro das suas genitálias, a escondendo ouro dentro de santos, enfim, colocavam ouro nas diversas partes para justamente fugir da tributação imposta pela coroa portuguesa. E foi com isso que a coroa portuguesa criou as casas de fundição. As casas de fundição que pegavam o ouro em pó e transformavam em barra, para assim ia facilitar a coroa justamente na tributação, onde ia cobrar impostos. E com essa tomada de decisão da coroa portuguesa, a criação das casas de fundição, que ocorreu a revolta de Filipe dos Santos. A revolta de Filipe dos Santos, que ocorreu em Vila Rica, atual Ouro Preto, no ano de 1720, onde o principal revoltoso, o líder, Filipe dos Santos, reivindicava a extinção das casas de fundição. Ele acreditava que era mais uma forma da coroa ganhar dinheiro à custa das pessoas que trabalhavam para achar ouro e tentava enriquecer de uma forma digna. Já era de se esperar que a coroa não ia aceitar isso e matou o Filipe dos Santos. A revolta foi contida e ele foi esquartejado, com o intuito de justamente mostrar aos outros revoltosos que não poderia brincar com a coroa, não poderiam bater de frente com ela, já que na hora de tomar decisões ela iria tomar. Consequentemente, nós temos que falar das consequências do ciclo do ouro no Brasil. Então, até então, a capital do Brasil era Salvador, passou a ser Rio de Janeiro. Nós temos a consolidação de um mercado interno, os tropeiros, que eram pessoas que viajavam, principalmente na região das Minas, procurando ouro e outros metais preciosos. Muitas vezes eles levavam comidas que eram para abastecer a região das minas. O feijão tropeiro que a gente conhece hoje é o feijão carregado
por essas pessoas que abasteciam a região das minas com comida, e assim vendiam, enfim, faziam comércio lá na região das minas. Nós também temos que citar a mudança da estrutura do Brasil. O Brasil até então era agrário, passou a ser urbano, o desenvolvimento de novas cidades, principalmente Ouro Preto, muitas cidades na região sul. Também nós podemos falar da integração nacional que houve, principalmente pelo Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, na região de Minas Gerais, e que várias pessoas vinham do Nordeste trazendo couro, charque. Muitas pessoas vinham de São Paulo para trazer milho, pessoas do Rio que vinham com escravos, enfim, essas coisas. A gente percebe um grande fluxo de pessoas, bens e mercadorias. O Brasil até então passou a ser mais integrado. Gente, vamos fazer a nossa revisão? Bora lá. Descobriram ouro na região das minas e a coroa, com o intuito de justamente controlar essa região, criou a Intendência das Minas, que era uma série de medidas para, assim, cobrar impostos, regulamentar a questão da exploração do ouro. Muitas revoltas aconteceram, principalmente a revolta de Filipe dos Santos, que foi esquartejado, e o intuito dessa revolta era justamente acabar com as casas de fundição, coisa que foi controlada pela coroa, e esquartejaram o líder dela, Filipe dos Santos, e o corpo dele foi mostrado com o intuito de justamente deixar os outros revoltosos com medo. E nós também temos que frisar a importância do ciclo do ouro no Brasil, principalmente na questão da integração nacional, principalmente pelo Rio São Francisco, onde integrava várias partes do Brasil, a região das Minas Gerais, e nós também podemos citar a consolidação do mercado interno, onde havia uma nova classe social que havia surgido, a classe média. Nós percebíamos que havia trabalhadores que faziam os chamados bicos, não só duas classes, senhor de engenho ou escravo. Não, haviam pessoas que desempenhavam outras funções na sociedade, que a partir desse momento passou a ser mais complexa, passou a exigir outros tipos de profissão. E é com isso que eu vou me despedindo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu, fui!